Ok. Hoje nós vamos ver literatura, tá? E eu quero que vocês peguem o LIP de literatura na página 5. E aí a complementação de correlação verbal nós vamos ver na sexta-feira. É um bate-papo mais informal, Giovana. Aí eu trouxe alguns assuntos, vocês podem trazer. Vai ser mais um encontro informal, sem essa filmagem de aula, mais tranquilo. Tá bom? Então, depois vocês coloquem aí o que vocês preferem. Enquanto isso, vamos pegando o LIP de literatura na página 5. Deem um ok aí se vocês já pegaram o livro. Todos estão chegando. Lia. Alguém estava com o microfone ligado? Ok. Então, vamos lá. Nós temos aí 4 músicas que falam sobre o Brasil e que tem a ver com a primeira geração do romantismo brasileiro, que é o que nós estamos estudando agora em literatura, né? Vamos nos situar. Romantismo brasileiro, primeira geração, na poesia. Primeiro nós estamos estudando só a poesia brasileira do romantismo. E aqui tem algumas músicas que têm umas características semelhantes a essa época, ok? Então, nós temos ali, Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Ô Brasil, samba que dá, bamboleio que faz gingar, ô Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. O que essa música destaca sobre o Brasil? O que vocês acham? Que características ela apresenta? Giovanni chegou. Vamos lá, gente. Região? Religião. Por causa de terra de Nosso Senhor? Pode ser, né? Uma referência aí. Que mais? Samba, né? Musicalidade, isso mesmo. Mais alguma coisa? Sobre o povo. Sim, a Camille colocou aqui, né? O que destaca do povo? Meu mulato insoneiro, exatamente. O fato de colocar mulato destaca já a mistura racial que nós temos no Brasil, né? Não é nem branco nem negro, é mulato, né? E o insoneiro é o briguento. Será que nós somos briguentos? Vamos ver a outra música, então. Aquarela brasileira. Brasil, essas nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas de colorido sutil. E neste lindo céu azul de anil, emolduram aquarela, meu Brasil. E aí, o que essa música destaca do Brasil? Natureza, muito bem. Cachoeiras, cascatas, né? Sempre é uma coisa que dá para destacar bastante no Brasil. Próximo, país tropical. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. E aí, o que essa música destaca? Então, geralmente, quando as pessoas dizem que o Brasil é abençoado por Deus, eles querem se referir a isso, né? Que o Brasil não sofre muito com desastres naturais. Não que ele seja 100% isento, mas tem menos do que outros países, né? Que mais? Tropical, né? O tipo de clima e de vegetação, né? Certo? E a beleza, né? Bonito por natureza quer dizer que é um país bonito.
Vamos lá. Brasil Pandeiro. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à penha, fui pedir à padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura saia, eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. Aqui tem até um desafio, né? Quem é o tio Sam? Estados Unidos, é uma referência aos Estados Unidos. E o que então, esse poema, essa música fala sobre o Brasil? Mostra as qualidades do Brasil para o mundo, isso. Está até exaltando o Brasil em relação aos Estados Unidos, mas em que aspecto? Na cultura, sim, muito bem. Povo, cultura, exatamente. Está destacando aí que nós somos melhores que os outros, né? Vamos ver. Então, assim, esse sentimento nacionalista e tal é típico dessa primeira geração romântica. E tem um motivo para isso, né? Era o início, a recém-independência do Brasil. Eles queriam achar uma identidade, então eles queriam encontrar características que fizessem o brasileiro se orgulhar da sua terra, né? Então nós vamos ver um pouquinho essas músicas. Na 1 diz assim: Aquarela do Brasil é considerado um samba exaltação. Por quê? Aí tá fácil, porque ele exalta alguma coisa, no caso, o Brasil. Tá? Exaltação é um samba que consagra alguma coisa, que elogia alguma coisa. Então, essa é a resposta da 1. Na 2, nós temos assim, no trecho da canção de Jorge Benjor, o eu também celebra a localidade onde mora. Que passagens do texto indicam essa celebração? E aí nós vimos lá, ó, no país tropical. O que ele diz ali que exalta o Brasil? Bonito por natureza, certo? Muito bem. Então, exaltando, exatamente. Vocês estão respondendo. Aê, isso aí. Na canção Aquarela Brasileira, vocês poderiam pôr também abençoado por Deus, né? Que seria uma característica positiva. Na canção Aquarela Brasileira, a ênfase está em que? Ó, a aquarela brasileira é aquela segunda, né, do lado direito, em verde, né? O que ela destaca? Fatos históricos, riquezas naturais, mistura racial, cultura brasileira, como futebol e música popular, ou personagens de nosso folclore. Riquezas naturais, tá? Então, essa música destaca isso, mas é bom lembrar que no romantismo, na primeira geração, qualquer coisa que mostrasse nacionalismo podia ser exaltado. Então, podia ser uma história, fatos históricos, podia ser as características físicas do brasileiro, podia ser aspectos culturais e poderiam ser também aspectos folclóricos. É que naquela música o que ele destaca são riquezas naturais. Na 4, ele fala assim, emolduram. Vamos lá. Na canção, nessa aquarela brasileira, ele diz: cachoeiras e cascatas de colorido sutil e neste lindo céu azul de anil emolduram aquarela meu Brasil. O que é emoldurar? Qual a função de uma moldura para um quadro? Sustentar, pode ser. Que mais?
Se eu tenho um quadro e eu coloco uma moldura, ninguém mais, que mais ela serve? Proteger, preservar, exatamente. Agora, pensando num quadro, né? Vamos pensar no quadro. Eu coloco uma moldura nesse quadro. Mas o que tem de mais importante ou mais bonito ali? A moldura ou a pintura? Ali colocou exibir, ok. A pintura, né? Geralmente a moldura não é o principal, a pintura é o principal. Então, se a natureza é a nossa moldura, quem é a pintura desse quadro? Destacar também. Isso, a gente. Então, o povo brasileiro seria aí o máximo, né? E a natureza brasileira seria só uma moldura para esse máximo, né? Nós somos demais, gente. Então, nacionalismo, né? Patriotismo, certo? Então, essa é a resposta da 4. A natureza é um mero apoio, né? Uma proteção para destacar o povo, que é o mais importante. 5. Das 4 canções, 2 falam sobre aquarela. Por que aquarela? Por que vocês acham que aquarela tem a ver com o Brasil? Nós temos aquarela do Brasil e aquarela brasileira. Cores, o Brasil tem muitas cores. Que mais? Variedade, diversidade de cor, especialmente nessas músicas que eles estavam falando da natureza, né, que é muito variada, da cultura, ok. Tem mais um detalhezinho que geralmente as pessoas não pegam de aquarela em relação ao Brasil. Alguém consegue sugerir mais alguma coisa? A gente já falou sobre cores, diversidade, cultura, tudo certo, mas tem mais uma coisinha que a aquarela sugere. Acho que vocês não pensaram nisso, né? Não sei. Vamos ver se a Giovana Sendas mata ou mais alguém mata a charada. Tem a ver com o mapa do Brasil. Alguém percebe alguma relação com o mapa do Brasil? Várias pessoas digitando ainda não respondeu. Ah, ok, regiões muito... Ah, o Guilherme pegou. Parece aquele negócio de pintura. A palheta de cores de pintura. Então, isso não que esteja errado, as outras associações, tá certo. Regiões diferentes, isso eles descobriram também no romantismo, nós vamos ver. Que eles queriam descobrir a identidade brasileira e eles viram que cada região tinha uma diferente, né? Mas o mapa do Brasil, ele é para ser parecido com a palheta de tintas do pintor, da aquarela. Por isso que eles associam o Brasil à aquarela também. Tá? Essa é a resposta da 5. O mapa do Brasil se assemelha a uma paleta de um pintor. Nunca ia perceber isso. Ok. Então, assim, o que eles expressam nessas músicas nos leva a considerar que essas canções têm um caráter, o quê? Na 6. Bem fácil. Nacionalista, né? Obviamente, eles queriam valorizar o que nós tínhamos aqui, né? Na 7, quando ele diz gente bronzeada, o que quer dizer gente bronzeada?
Por que gente bronzeada? Característica. Isso, uma das associações é porque nós temos muitas praias, muito sol, devido ao clima tropical, né? Claro que agora nós estamos meio pálidos em casa, mas é isso, tomamos sol. E o outro é justamente por nós sermos mestiços, né? Nem brancos nem negros, mas de várias cores. Então, as duas coisas estão associadas aí no gente bronzeada, ok? 8. Aquarela do Brasil e aquarela brasileira cria uma representação do Brasil. Qual dessas frases indica o que melhor essas músicas expressam? O Brasil é um país com uma população alegre, país do samba. O Brasil é visto como um espaço social em que a população mestiça vive em condições adversas, habitando lugares de pobreza, e é chegado o tempo em que se deve superar seus dilemas. O Brasil é um lugar cuja cultura e natureza se destacam. Qual vocês acham que descreve melhor aí o que essas músicas falam sobre o Brasil? A última, muito bem. Tá? Não precisa justificar, a gente já conversou. A 9 também é bem óbvia. O que essas imagens aqui têm a ver com a música País Tropical, de Jorge Benjor. Inclusive, a letra da música está em cima das imagens. Um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. O que as imagens mostram? A mesma coisa, né, gente? Vamos. Os dois destacam a beleza do Brasil, né? A natureza, isso mesmo, certíssimo. Na página 7, vocês têm um pouquinho do contexto histórico, né? Umas explicaçõezinhas aqui. Agora nós vamos para a página 10. Vamos fazer em conjunto também. Viraram? Começa com uma tirinha do Calvin e do Haroldo, né? E aí tem uma descrição, eles estão conversando. Eu vou ler aqui para vocês. Eu li que as meninas são feitas de açúcar, perfume e outras coisas finas. Já os meninos são feitos de rãs, caracóis e rabinhos pequeninos. Então, de que são feitos os tigres? Insetos alados e, sobretudo, de moleques mastigados. Espertinho. Aí, então, aqui a gente vê elementos que fazem parte do romantismo. Que descrição aqui combina com a primeira geração, ou com todas as gerações do romantismo? O que vocês acham que tem aí de... Vamos ver. Isso, falar bem da mulher. Falar bem e idealizá-la, né? Como se ela fosse, assim, um anjo, uma coisa meiga, delicada, que é o que está escrito ali, feitas de açúcar, perfume e outras coisas finas, né? Então, a mulher é uma coisa delicadinha, bonitinha e tal, né? O Calvin gostou dessa descrição na tirinha? Dá para ver lá no segundo quadrinho. Não, lógico que não, né? Porque a descrição dos meninos é péssima, né? Eles são feitos de rãs caracóis. Então, assim, seria como se os meninos fossem naturalmente ruins e as meninas naturalmente boas. Então, ele não gostou. E aí nós temos um texto que descreve o período do romantismo brasileiro. O estilo brasileiro, e não só o literário, mas também o cultural, no sentido mais amplo da palavra, no plano antropológico como no da língua, da religião, da expressão artística, é, por definição, compósito. Compósito significa composto. O índio pré-cabralino, caçador, interna-se de novo na selva, mas revive nos rostos, nos ritos, nos temores, na instabilidade,
nos nomes dos homens brancos, amarelos, negros e mulatos. O negro do Brasil nunca é tão negro quanto na África ou nos Estados Unidos. Em alguns nós de sua genealogia sempre ocorreu alguma coisa que lhe clareou a pele, colocando-o não em oposição maniqueísta, branco versus negro, em relação ao seu negativo, mas numa escala de cores na qual todas as nuances são possíveis. Ok. Qual o sentido de cultura composta? Por que a cultura brasileira é composta? Vamos lá, vocês estão digitando, às vezes demora um pouquinho para aparecer para mim. Por ser diversa, tipo ser mestiços. Vamos pensar na colonização do Brasil, né? Que povos nós temos aqui? Então, cada povo trouxe um pouco da sua cultura. Isso, estou vendo que vocês estão complementando aí. Sumiram. Não apareceu nada. Parece que vocês estão digitando, de repente desaparece, tá? Mas, enfim, a gente pensando na colonização, nós temos aí o índio que já estava aqui, o português que chegou, depois nós temos o africano e nós temos os povos, outros povos europeus que também vieram para cá. Então, nós não temos uma única origem para a nossa cultura, nós temos várias. Então, isso torna a nossa cultura composta, certo? A B. O que quer dizer isso? O negro do Brasil nunca é tão negro quanto na África ou nos Estados Unidos. O que isso tem a ver com a nossa população? Isso, a mistura de diversas raças, né? Tanto é que nós temos de todas as cores, né? Desde o mais claro ao mais escuro, nós temos muitas tonalidades, muitas mesmo, né? Porque misturou de tudo, exatamente. Só que, assim, a pergunta 3 tem mais ou menos a ver com a seguinte questão: isso significa que não há racismo no Brasil, por nós termos essa mistura de muitos povos e muitas cores? Quer dizer que não há racismo no Brasil? Isso, existe racismo. Ali quer dizer assim, não quer dizer isso, né? Pera, o que a Letícia está dizendo? Não, que eu perguntei se que ali eu perguntei, não há racismo? É verdade isso? A Lia falou, não, tá certo, né? Existe racismo, sim. Porque chat acontece isso, né? A gente coloca as respostas assim e acaba se atrapalhando. Mas é isso mesmo. Então, existe sim. A questão é que é um pouco diferente em países em que as raças são mais marcadas. E assim, no Brasil está muito ligado à questão social também, né? Então, os preconceitos costumam ser ligados também à classe social, né? A gente teve até notícias aí essa semana que em muitas comunidades pobres há confrontos e aí atira achando que uma pessoa, qualquer pessoa pode ser ali um ladrão, né? Então esse tipo de associação é incorreta e é racista.
Agora, nós estamos falando disso porque, assim, na primeira geração, eles começam a olhar bastante para a cultura brasileira. Mas essa questão do racismo e aí da escravidão e tudo mais é só na terceira geração, tá? Então, nós vamos ver mais para frente. Na primeira geração, eles estão pensando em construir a identidade, tá? Vamos para a página 11. Tem um exercício 1 lá embaixo, que tem um trecho do poema Ijuca-Pirama, de Gonçalves Dias. Na videoaula, eu sugeri que vocês até assistissem a uma animação que foi feita, patrocinada pelo governo, desse poema. Até alguns alunos do B assistiram e gostaram, assim, porque dá para entender bem o poema, que é um poema longo, de uma forma narrativa, vai contando uma história em relação ao índio. Então, se vocês puderem assistir também, está indicado lá. Se vocês procurarem Ijuca-Pirama animação, vocês vão encontrar, tá? Eu vou ler esse trecho do canto 9. O guerreiro parou, caiu nos braços do velho pai, que o cinge contra o peito, com lágrimas de júbilo bradando. Este sim que é meu filho muito amado. E pois que o acho enfim, qual sempre o tive, corram livres as lágrimas que choro, estas lágrimas sim que não desonram. Vamos analisar aí esse trechinho, certo? Então, vamos ver quais são corretas aí. O herói do poema não deve ser entendido somente como alguém que representa a tribo Tupi, mas sim como uma representação de todos os indígenas brasileiros, e até mesmo como qualquer pessoa que tenha nascido no país, segundo os princípios da estética romântica. O que vocês acham? Certo ou errado? Certo, perfeito. O indígena, especialmente nos poemas iniciais, ele era para representar o brasileiro, né? Então, representa qualquer pessoa nascida aqui, como se as características dele fossem as características do brasileiro, tá? Na 2, o caráter universal desse poema está na capacidade de representar, além do drama pessoal do personagem, um sofrimento que diz respeito a qualquer homem em qualquer tempo. Isso aqui, só para vocês entenderem, em toda a literatura, nós temos questões que são muito pontuais de um lugar específico, e nós temos questões que nós chamamos de universais, que são questões que em qualquer lugar do mundo existem, como questões de amor, sofrimento, morte, questões mais amplas. Então, aqui ele está falando um sofrimento que pode ser de qualquer homem, e isso é um caráter universal, sim. Então, a 2 está correta também. A 8 diz assim, um dos aspectos formais que mais se destaca no trecho lido é o uso das rimas emparelhadas e de paradoxos que conferem dramaticidade à cena da morte do guerreiro. Rimas emparelhadas? Confere, vocês já estão craques aí. Tem rimas emparelhadas? A 2 é certa. A 1 e 2 estão certas. Tá? Nós estamos na página 12. E a 8 diz que as rimas do poema são emparelhadas. Olhem lá. Braços, peito, bradando, amado, tive, choro, desonra. Não, né, gente? Não tem rimas nesse poema. Então, a 8 está errada. E a 16, outro elemento formal importante é a regularidade dos versos decassílabos. Sim, são versos decassílabos. Então, a 1, a 2 e a 16 estão corretas, ok? Vamos lá. Nós vamos ler mais um trecho de Gonçalves Dias, Os Timbiras. Canto primeiro. Sentado em sítio escuso, descansava, dos timbiras o chefe entrou no anoso. Itajubá, o valente, o destemido, acossador das feras,
o guerreiro fabricador das incansáveis lutas. Seu pai, chefe também Timbira, chamava-se o Jaguar. Dele era a fama que os musculosos membros repeliam a flecha sibilante e que o seu crânio, da massa aos tesos golpes, não cedia. Cria-se, e em que não crê o povo estulto, que um velho piaga na espelunca horrenda aquele encanto, inútil no cadáver, tirar ao pai defunto e ao filho vivo inteiro transmitira. É certo, ao menos, que durante uma noite juntos foram o moço e o velho e o pálido cadáver. Embora algumas palavras mais dificinhas, como que a figura do indígena ela é representada nesse poema? Isso, valente, destemido, guerreiro, né, conhecedor de tudo, da natureza. Eu até quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que essa é uma imagem real do indígena? Talvez um pouco. Enquanto a Lia vai digitando aí. Ah, exageram. Isso mesmo, Lia. Então a gente tem que pensar o seguinte: quando eles querem criar a identidade brasileira, eles querem um herói que pareça perfeito, né, forte, para dar um orgulho nacional. Então, com certeza, eles exageram, eles idealizam o índio. Não existe um povo em que todos sejam corajosos, fortes, guerreiros. Eles são normais, seres humanos como nós, né? Então, nem todos vão ser assim, e existe um exagero, sim, nessas características, tá? Da questão do valente guerreiro. Então, nas obras, por exemplo, em Iracema, de José de Alencar, os índios conhecem tudo da floresta, não tem medo de nada, sempre caçam, sempre dá tudo certo. Então, assim, é sim uma idealização. Isso, para o nosso reconhecimento, e exatamente porque eles queriam criar essa identidade com um passado glorioso, né? Então, eles queriam idealizar mesmo. Ok? Pode continuar digitando. Na B, ele fala que é para nós selecionarmos a melhor alternativa, que melhor explica os adjetivos presentes no poema. Então, vamos lá. Os adjetivos permitem uma aproximação entre indígena e natureza, a fim de demarcar a origem dos povos indígenas para o leitor da época em que esse poema foi escrito. Era comum o poeta utilizar um vocabulário relacionado ao universo indígena, a fim de aproximar o leitor, que na época pouco conhecia dessa realidade presente na literatura indianista. Essa é a alternativa correta. A segunda, nós temos que entender que naquela época, quando o romantismo começa, já passamos do processo de colonização, já estamos na independência. Então, as pessoas tinham pouca noção do que realmente era o indígena, ainda mais com as condições de comunicação da época, né? Com as distâncias, com as dificuldades. Então, se nós hoje conhecemos pouco do indígena, imagina naquela época, né? Então, eles queriam tornar conhecido, mas, claro, exagerando, certo? Virando a página, nós temos duas imagens, antes e depois. Então, vamos lá. Quais dois elementos no primeiro quadrinho que parecem com essa poesia indianista? Sim, o índio com a flecha, como se ele fosse um ótimo guerreiro. Ali ele vai pescar, né, com a flecha, certo? Que mais? Tem mais uma coisinha na imagem dele.
Dá até para perceber a diferença do primeiro desenho do índio com o segundo desenho. Certo, o ambiente, ok. A selva, que mais? A questão da roupa que mudou, mas não só a roupa, pensem no desenho dele ali. Sim, você já está comparando os dois. O Matheus matou a charada ali. O porte físico, olhem na primeira imagem como ele é um fortão, né? Como se ele vivesse na academia aí fazendo musculação. Então, o índio idealizado, ele é sempre fortão, né? Assim, como se ele realmente estivesse sempre, né, trabalhando com esforço, com... E aí, no segundo, a gente vê que essa imagem mudou, tá? Então, assim, a questão dele ser um bom caçador, pescador, conhecedor da floresta, né? Ele vai caçar, vai pescar um peixe ali com a flecha, e o porte dele, que mostra que ele era, né, fortão, idealizado. E, claro, o fundo aí tem a ver com a passagem do tempo, né? Aqui, o seu lugar no contexto sócio-histórico nacional. E aí a gente tinha, assim, na primeira, ele está numa posição de destaque, né? Ele é o tal. Na segunda imagem, que tipo de pessoa da nossa sociedade ele é? O pobre, o excluído, exatamente. O marginalizado, né? Ele está no lixo, né? Catando restos. Então, ele realmente. O que vocês pensam sobre o índio? Vocês imaginam o índio como um cara forte ou como um fraco? Como vocês, que imagem vocês têm? A gente não acompanha muito, né? A vida do indígena hoje, mas que imagem vocês têm? Ninguém se arrisca aí? Que imagem vocês têm? Bom, na última pergunta, então, como que as imagens se associam ao projeto nacionalista proposto pela primeira geração e como se distanciam dele? Então, na primeira imagem, ele é o modelo que eles queriam mostrar, na segunda imagem, ele não é aquilo que eles queriam mostrar, né? E aí a gente tem que pensar também nessa questão da primeira geração, por que que a primeira geração pegou o índio como herói? Porque ele era o que estava aqui, né? O primeiro habitante. E assim, eles não queriam pegar uma imagem de fora. Isso, isso. Não, se eles pegassem o europeu, né, o português, o europeu, eles iam estar trazendo uma imagem de fora. E se eles pegassem o africano, também. Ainda mais o africano que veio dominado, né? Veio em condições ruins. Então, eles queriam alguém para ser o símbolo nacional, mas que representasse força. E aí foi mais fácil usar o índio do que outras figuras. Em Iracema, quando José de Alencar está construindo, querendo construir aí a identidade brasileira, ele coloca a união entre o índio com o português, né? A Índia, Iracema, se une ao português, forte também, guerreiro, aí os dois se juntam e tem um filho que é para ser o brasileiro, né? Uma mistura do europeu com o indígena.
Então, essa tentativa de unir o europeu com o indígena era de construir um povo forte, né? Forte, destemido, com as melhores características possíveis. E aí sim eles idealizam as figuras que eles usam, né? Não sei se vocês viram no slide, na videoaula, que inclusive um poema do Gonçalves Dias faz parte do hino nacional. Então, nada mais nacionalista do que o hino nacional, né? Patriota, nacionalista. E aí, nesse hino, eles pegaram um trecho daquela poesia do Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, né? Até nossos pássaros são melhores do que de outros países. Então, essa ideia nacionalista. Vocês acham que nós somos nacionalistas hoje? Não, não dessa forma, pelo menos, né? Quer dizer, é, temos nossos momentos, né? Às vezes sim, às vezes não, não exagerando tanto, eu acho, né? A gente tem essa dificuldade em dizer que o nosso é melhor do que o dos outros, né? Nós temos 2 minutinhos, então eu quero a resposta que eu pedi para vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida de literatura, podem pôr. Acabei esquecendo de perguntar se algum de vocês fez a prova ou conseguiram ver as notas. Eu acho que a